Começa agora, Pod Tal, o podcast para quem aprecia boas ideias e grandes conversas. Tudo bem com você? Estamos inaugurando hoje o primeiro episódio do Pod Tal, um podcast que vai trazer personalidades da política, gente que faz a diferença para Campo Grande, para Mato Grosso do Sul, para o Brasil e sim para o mundo, por que não? E hoje eu vou receber com muita alegria uma pessoa que eu já entrevistei várias vezes, mas hoje é um bate-papo. Hoje é uma coisa com mais tempo. A gente vai ter pelo menos uma hora aqui para trocar ideia, para conversar. Vou querer saber muito da intimidade da família, dos amigos, saber o que pensa sobre várias coisas. Eu estou falando do ex-governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, a quem me honra muito ter aceitado esse convite de ser o primeiro aqui convidado do Pod Tal. Obrigada, viu, Reinaldo? Olha, Carmen, primeiro te agradecer, né? Agradecer a vocês pelo convite. Para mim me honra muito também inaugurar nesse podcast, Pod Tal. Para mim é muito importante, principalmente porque nós vamos ter mais tempo, né? A gente sempre deu entrevistas lá na capital, no Tribuna Livre, mas a gente nunca às vezes tem tempo, né, de poder discorrer de temas importantes, de colocar o que a gente pensa do Brasil, do Mato Grosso do Sul, da família, como você falou, da intimidade. Então eu tenho certeza que aqui a gente vai ter um bom momento para conversar. Eu sou muito grato pelo convite. Para mim é uma honra poder estrear aqui com vocês esse podcast. Só deu mais peso e responsabilidade para a gente, viu? Reinaldo, eu me lembro que eu encontrei, que talvez, não sei se você vai se lembrar, mas eu encontrei com você no shopping, logo depois da eleição do Eduardo Riedel. E você estava ali passeando, saindo de uma loja, eu me deparei com você e falei, governador, que surpresa vê-lo aqui assim, né? Tão solto, tão leve. Aí você virou para mim e falou, olha, Carmen, eu não sei quantos anos você falou, mas assim, olha, faz mais de tantos anos que eu não tenho essa liberdade, que eu não me sinto tão leve. A política pesa muito? Pesa, porque principalmente o cargo de governador, prefeito, você é muito próximo das pessoas, né? Prefeito de uma cidade pequena igual Maracaju, você conhece todo mundo. Você foi As pessoas, por 2 mandatos. 2 mandatos, as pessoas te chamam pelo nome, vão na tua casa, bate na porta, tem uma intimidade, né? Então, assim, você fica muito próximo, você convive ali no dia a dia, até com a dor, com os problemas das pessoas da cidade. O governo é muito pesado, né? Porque nós tivemos um governo de muito enfrentamento, né? Nós pegamos um estado numa situação muito difícil economicamente e a gente entrou no governo em 2015 com a crise econômica, né? Sim. Aquela crise econômica que foi brutal. Alguns que conheceram a crise de 1929 diz que aquela de 2015, 2016 foi pior. O Brasil realmente mergulhou e nós tivemos ali que tomar muitas atitudes. Então você fica muito preso naquelas ações de reformas estruturantes, das reformas que mexem com a vida das pessoas, você mexe com a vida do servidor público, você mexe com a vida dos pensionistas e aposentados, você mexe com a vida de empresários, porque você teve que mudar a regra da lei de incentivos, então você acaba movimentando. Então, quando você tem um mandato de 8 anos, eu sempre defendi um mandato de 5 anos. Eu votei isso na Câmara Federal, porque eu entendo que 8 anos é muito tempo. É um desgaste. Pesa, né? Você tem assim uma dedicação, você tem muitas vezes os problemas e você às vezes não consegue conviver igual você viu ali com a Fátima andando no shopping, né? Você leva seu neto no cinema, sua neta, você convive mais nesse dia a dia da intimidade da família. Então eu entendo que assim 5 anos corridos, sem reeleição, é bom para todo mundo. Você acha que dá para formar? Eu acredito que o Bolsonaro tem essa proposta, né? E o Congresso está amadurecendo nisso. Eu não sei se você acompanhou ali a discussão da reforma eleitoral brasileira, né? Algumas mudanças estruturantes. Eu acho que isso deve ser o próximo passo. Eu acredito, o Flávio mesmo defende isso, né? Mandato único de 5 anos, sem reeleição. Eu acho que seria bom para a democracia, bom para o planejamento das cidades, dos estados, os governantes poder planejar com 5 anos, é um bom tempo. Mas assim, é prazeroso também. Eu acho que quando você vê que você pega algo, que você faz as reformas estruturantes, porque eu sempre tenho dito, Carmen, reformar é muito mais difícil do que construir.
também acho. É igual você pegar Vai ser construção tua casa, civil. né? Porque a reforma, você mora dentro, você quebra a parede, você tem poeira, você tem o desgaste do dia a dia e você está convivendo ali dentro. Quando você vai construir, você pega do alicerce e levanta a casa, ou o apartamento, ou o prédio. Então a reforma ela é sempre mais difícil. E nós tivemos nessas reformas estruturantes dificuldade, né? Porque mexeu muito com a vida das pessoas do Estado, mas foi necessário. Reduziu de 15 para 15 secretarias. Para né? 10. Passou para 13, depois para Para 10. 10. É uma redução muito grande. Mexeu com o público aí, que é o funcionalismo público. E é uma lógica que a gente tem que entender que não é a quantidade que faz o resultado. Sim. Né? Não é a quantidade. Se você estruturar bem secretaria, se você governar, tiver governança, tiver resultado no trabalho, o resultado para as pessoas é melhor. Eu não esqueço, primeira reunião que eu fiz com toda a equipe, eu tomei posse dia 1º de janeiro de 2015 e convoquei já para o dia seguinte uma reunião com todos os secretários. E ali eu usei uma palavra, eu falei, o lema nosso para a gente poder atingir os resultados para a população, para as pessoas do Mato Grosso do Sul, nós vamos ter que gastar menos com o governo para gastar mais com as pessoas. E aí a gente estruturou planejamento, organização, as reformas, a diminuição do próprio Estado, porque essa diminuição eu fiz ainda na transição. Uhum. Eu encaminhei um modelo de projeto de lei ao André, e o André encaminhou a Assembleia Legislativa. Quando eu tomei posse já foi com as secretarias já reduzidas, e ali a gente fez o planejamento das metas, dos contratos de gestão, da organização funcional do Estado para o bom funcionamento, e deu resultado. Eu falo assim, os resultados do Mato Grosso do Sul, hoje eles são sentidos por todos nós. É inequívoco você enxergar o crescimento, né? Cresceu, desenvolveu, gerou oportunidade. Nós geramos mais de 103 mil empregos com carteira assinadas em 8 anos. Quer dizer, o emprego formal, aquele que tem a carteira, que tem estabilidade para o trabalhador e trabalhadora. Isso foi feito por quê? Porque as pessoas, o investidor acreditou que o Estado realmente era um lugar que podia confiar. Porque eu sempre digo, Carmen, ninguém coloca 26 bilhões num Estado se ele não tiver confiança. Porque o orçamento do Estado naquela época era 24 bi, quer dizer, um empresário está colocando mais do que todo o orçamento do Estado inteiro de um ano em um empreendimento. Isso precisa ter confiança, saber que aquele termo de compromisso que você assina entre as partes vai ser executado. Isso dá garantias para o quê? Para o empresário saber que Mato Grosso do Sul é cumpridor das suas obrigações. Então, eu acho que isso foi um marco, assim, extremamente importante. Eu ando o Brasil, você vê as pessoas falando do Mato Grosso do Sul, dos marcos regulatórios, licenciamento ambiental, que é uma coisa difícil. A gente licenciou uma termoelétrica, eu não me esqueço disso, eu chamei o Jaime, que era secretário de Desenvolvimento e Meio Ambiente, porque o grupo empresarial precisava entrar no leilão da ANEEL. E tinha uma semana para o leilão. Em uma semana, o Instituto do Meio Ambiente entregou a licença para ele participar do leilão. Ele participou, ganhou e fez um investimento de 300 milhões na época, que é significativo. O que eu falo disso? É agilidade. Agilidade. Ajudar quem quer investir, né? O investidor, ele precisa disso, ele precisa ter uma porta aberta, ele tem que saber com quem ele conversa, ele tem que saber como que as coisas vão andar. Então, acho que esse foi o grande ganho, o maior alegria que eu tive foi um dia que eu vi uma palestra do Paulo Artung, ex-governador do Espírito Santo, na Firjan, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, e aí ele fazendo um elogio, mas um elogio tão grande, e ele falou, eu gostaria de estar falando do Espírito Santo, mas eu estou falando do Mato Grosso do Sul. Nossa, e aí ele fez escorreu, então aquilo alegra a gente, claro, porque foram as medidas que nós tomamos que impulsionou um bom resultado para crescimento, desenvolvimento, maior PIB do Brasil,
terceira menor taxa de pobreza do Brasil, Mato Grosso do Sul, pleno emprego, né? Sim. Pleno emprego, porque hoje você tem as oportunidades, então eu acho que isso valeu a pena, mesmo com cansaço, mesmo com as dificuldades, o dia a dia, a pressão que você sofre, por isso que é bom, vai no shopping, né? Vai para a beira do rio pescar Relaxa um um pouco. pouquinho, vai para a fazenda lá mexer um pouco, vai olhar a colheita, o plantio, porque essa é a nossa vida, a gente, é que eu falo, você nunca foge das origens, né? E eu tenho um orgulho muito grande, porque eu me lembro que meu avô me contava isso. Em 1878, teve um mineiro, que foi meu bisavô, que tinha o nome de Antônio José Ferreira. Ele pôs a família num carro de boi, em Minas Gerais, trelou a trela de bois, pôs em 2 carros de bois e resolveu interiorizar pelo Brasil. Saiu de Minas e veio para Maracaju. Por que ele veio para Maracaju? 1878, pós-Guerra do Paraguai. Sim. Dom Pedro II queria interiorizar essa região nossa aqui, porque os paraguaios tomaram essa região do Brasil Então vamos na colocar guerra. brasileiro lá. Vamos colocar brasileiro, vamos levar pessoas para lá. E ele incentivou muito, e a União vendeu essas terras Sim. a esses pioneiros. E foram vários. Aqui em Campo Grande aconteceu. Eu estava lendo esses dias o livro do seu Laucídio Coelho, né, que Sim. tem uma história bonita, não sei se você leu também. Li, maravilhoso. Maravilhoso, né? Você vê ali a cabeça do Escrito empreendedor. pelo Kenneth, né? O neto Isso, dele. assim, muito bom você ver a história, né? Porque as pessoas às vezes falam, poxa, uma pessoa que teve tantas posses, ganhou tanto, parece que aquilo nasceu de mão beijada, como se diz. Caiu do Não, céu, né? foi pelo trabalho, né? Ele ali teve a perspicácia de aumentar o gado, de aumentar as terras, de ser o primeiro pioneiro que comprou um avião para poder visitar as fazendas e chegar nas regiões mais distantes. Então eu me lembro do meu bisavô, né? Meu avô falava, ele veio no carro de boi. Eu nasci de parteira na estrada, meu avô nasceu com parteira na estrada, chegou bebezinho em Maracaju e ali constituiu, né? Tem uma história por trás, né? E essa propriedade até hoje pertenceu ao meu bisavô, meu avô, passou para o meu pai e hoje me pertence. Então eu falo, isso a gente tem um apego a Sim. isso, né? Porque aquilo ali foi conquistado com suor, com luta, né? Com acreditar na época que pós-guerra do Paraguai. Então eu falo, a gente tem que valorizar muito essas histórias dessas pessoas pioneiras que ocuparam o Mato Grosso do Sul, E como aí- tantos outros que nós temos hoje, né? Que fizeram essa mesma trajetória e que ajudaram a Mato Grosso do Sul se transformar nesse estado maravilhoso. Você me deu uma deixa agora que eu preciso tocar nesse assunto, que é uma coisa que me incomoda demais. A gente está vendo, e você, como produtor rural, acompanha isso muito de perto, essa coisa de tirar os produtores rurais que têm posse da terra, que estão há décadas, famílias, e aí vem, porque aqui foi terra indígena, não há uma investigação mais concreta, ou então, tá bom, índios, indígenas e a população. Enfim, não indígena, porque a gente tem que tomar até cuidado com o que fala, né, gente? É impressionante hoje em dia, né? Você não pode falar, não pode chamar de índio, você não pode falar. Sempre conviveu muito bem em Mato Grosso do Sul. Eu me lembro quando eclodiu essa confusão, morte de lado a lado. Eu não sei, a minha impressão é que os indígenas são feitos de massa de manobra. Essa é a minha opinião. Qual é a sua avaliação sobre isso? E você lidou com isso muito de perto enquanto governador. Carmen, eu quando ganhei as eleições, e ali eu disputei na época com a esquerda, né, era o senador Delcídio, que era do Partido dos Trabalhadores, e eles tinham realmente essa rixa, dizendo que o Reinaldo representa latifundiários, pessoas que não gostam, vamos dizer, dessas. Eles instituam minorias, né? Eu não instituo minorias, eu acho que são pessoas igual a todos nós, Claro. que contribuem com o desenvolvimento do Estado e do país. Tanto que eu fui o primeiro a criar uma subsecretaria de políticas indígenas. Por que eu criei essa subsecretaria? Para tratar com eles, os índios. O que vocês precisam? Nós precisamos de assistência técnica, levamos assistência técnica. Nós precisamos de calcário e corretivo, correção de solo, fósforo, potássio, para melhorar a nossa terra, porque ela está degradando. Compramos e entregamos. Nós precisamos de máquinas e equipamentos. Nós entregamos máquinas e equipamentos. Então, essa questão do conflito é igual o pequeno produtor, o médio ou o grande. Todos são responsáveis pelo que o Brasil produz. Esse é o agronegócio. Esse é o agro é de todos. Agora, o problema é que a esquerda, ela muitas vezes ela quer ser seletiva.
Ela diz que ela faz Só a quando política interessa, para né? os Quando pequenos, interessa, eles são. e muitas vezes discrimina. E esse conflito é a guerra que eu digo que só tem perdedor, todo mundo perde. Sim. Porque a insegurança jurídica não é boa em lugar nenhum. O que é do índio é do índio. O que é do pequeno produtor é dele. Agora, quem é proprietário tem que ter também preservado o seu direito, porque todas as terras do Mato Grosso do Sul, Carmen, não são terras devolutas, foram terras tituladas pela União. Exato. Tem título definitivo. Se você pegar as matrículas, quem titulou? Se a União titulou algo que não pertencia a ela, então é ela que tem que fazer reparar esse erro. Agora, se o seu João, se a dona Maria, se o seu Pedro comprou uma Há 60, propriedade, um 70 título há anos. 80 anos atrás, por que o marco temporal é importante? O que é do índio é do índio. O que não é, não é. Se a gente levar eternamente essa discussão de que aqui poderia ser uma área indígena, não cessa essa Não briga. dá, é muito... E o indígena, o que ele quer? Eu ouvi isso uma vez que teve uma artista da Globo me visitando ali no apartamento. Ela pediu para reunir alguns indígenas, eu reuni, eu tinha subsecretaria, chamei todos eles ali, e ali a gente conversou, e sabe o que o indígena, a Índia falou para ela, uma índia terena lá da aldeia em Miranda, falou: a gente quer internet, a gente quer o que vocês têm, nós não queremos viver só com o chazinho milagroso que a minha bisavó, isso é importante, isso é da nossa cultura, Claro. o cocar, a vestimenta, mas a gente quer progresso, assim como você estudou e se desenvolveu, eu quero me formar. Eu quero ter uma faculdade para mim, para os meus filhos, eu quero ter uma escola, eu quero poder conhecer o mundo, eu quero ter o acesso à rede social. Quero empreender, vender Então, o que eu produzo. você não pode querer tutelar as comunidades indígenas ou o pequeno produtor para que eles fiquem Sim. eles têm que crescer. Crescer como é o objetivo de todos. Num país que prega as igualdades, você tem que dar oportunidades para essas pessoas. Eu acho que nós fizemos isso muito bem. Eu convivi em 8 anos, assim, com muita liberdade, entrando nas aldeias, nos assentamentos, com pequeno produtor, porque nós levamos ali políticas públicas que eles nos disseram: olha, nós precisamos de calcário. Nós precisamos fazer correção de solo, senão eu não consigo produzir aqui. Se eu não produzir, eu não tenho renda. Se eu não tenho renda, eu não vou sustentar minha família. Como que eu vou sobreviver? Tá condenado à pobreza. Então não adianta. Então eu acho que é muito essa questão dessa tutela. E aí é um erro deles. Eu acho que nós temos que dar as oportunidades. Você cria as oportunidades e eles desenvolvem com sua aptidão ao trabalho, aquilo que ele produz, aquilo que... Agora, se você vai tutelar ele ali como eternamente dependente das políticas de Estado, ele não vai crescer, ele não vai ter desenvolvimento social. Isso é igual eu falo, na pandemia, que você acompanhou bem, nós criamos um programa social que chama Mais Social. A população empobreceu um pouco, nós demos um cartão para comprar alimento. E criamos o Energia Social, que pagou energia e paga até hoje para 162 mil famílias no Mato Grosso do Sul. Isso é o quê? Um complemento de renda, porque a população empobreceu. Só que o Mais Social chegou a ter 86 mil famílias cadastradas. E hoje só tem 40. Sabe por quê? A pessoa criou seu próprio negócio, montou uma micro ou pequena empresa. Justamente, é para sair do programa. Tem que ter uma porta de saída. Você não pode querer que a pessoa fique a vida toda dependente. Claro que o Estado tem sua responsabilidade. Se a pessoa está passando por necessidade, vamos estender a mão. Sim. Mas vamos dar oportunidade do quê, Carmen? Do emprego, de uma qualificação profissional. É por isso que as 386 escolas públicas do Mato Grosso do Sul hoje oferecem ensino técnico profissionalizante, pela aptidão regional. Tal região, a aptidão é para isso. Você tem lá o ensino técnico, porque além do estudante poder se qualificar tecnicamente, ele pode acessar o mercado de trabalho e continuar estudando, ir para uma faculdade, ter um ensino superior. Então, isso é você organizar, né? Essas estruturas de governo pelas aptidões que tem nas regiões. Funcionou muito bem. Eu encontro vários jovens aí que são gratos por a gente ter dado oportunidade. Porque é que eu falo? Um estado que abriu tanto as portas, incentivou tanto as indústrias de transformação, porque nós temos aqui aptidão para quê?
para as indústrias de transformação, que transforma o milho em álcool, em DDG, você transforma o eucalipto em celulose, da celulose em papéis, processamento industrial, você pega o suíno, o porco, vamos falar no ditado popular, o porco, e transforma ele em quê? Em produtos industrializados, todos empacotados, que nós temos a maior planta de suíno da América do Sul, que é a Seara, em Dourados, e a Aurora, aqui em São Gabriel. Você pega o setor de carnes. O frigorífico, antigamente, ele exportava aquela banda inteira do boi, né? Sim. Rachava no meio, exportava. Hoje não, hoje a carne já está indo processada, embalada, pronto para ir para a gôndola, e alguns já vai até pré-cozido. E valor agregado, né? Você agregou emprego, agregou valor, então mudou muito esse perfil, né? E para isso precisa o quê? Mão de obra qualificada. Eu fui aqui agora, na Suzano, e fui lá na Arauco, em Inocência, que são duas fábricas que a gente... vieram durante o seu governo, né? As duas, tanto a de Ribas quanto a Arauco, eu fiz 9 viagens em Curitiba, para, vamos dizer assim, mostrar o potencial do Mato Grosso do Sul. Eu estava lembrando hoje o seu Zé Lopes. O Zé Lopes é paraguaio, mas é um homem muito simples, é dono da Impasa, essa empresa que fabrica etanol, que tem em Dourados, e montou Sidrolândia. Sim. A primeira vez que eu fui em São Paulo e eu levei a lei de incentivos, assim, falei, seu Zé, eu vim fazer uma visita para o senhor, eu sei que o senhor tem uma empresa de etanol de milho em Sinop, o senhor tem uma outra em Nova Mutum, e o senhor tem uma no Paraguai. Mato Grosso do Sul produz muito milho, e nós temos um excedente de milho, que o senhor, que é um investidor, pode utilizar esse milho para fazer a transformação, transformar em etanol. Falei, não quero mais sair da minha zona de conforto. Não, mas falei, dá uma lida no que o senhor tem aqui do potencial do Mato Grosso do Sul. Ele, depois de um mês, ele me ligou. Eu quero fazer uma visita para vocês. Falei, o senhor é bem-vindo. Marquei na governadoria, ele falou, eu decidi, eu já pesquisei o estado, eu vou montar uma planta em Dourados. Falou, onde está Escolheu o local. Escolheu o local. Falou, vocês me arrumam o terreno, toda aquela que o incentivo que tem. Em 1 ano e meio ele me instalou uma planta lá que esmaga 2 milhões de toneladas de milho. Depois de 2 anos ele montou outra em Sidrolândia. Então você vê essa dinâmica, o quanto ela é interessante, né? É um simples investidor que olhou os potenciais do Mato Grosso do Sul e olhou a matéria-prima. Mas se sentiu principalmente seguro. Segurança. E colocou o dinheiro dele ali e gerou empregos, né? Está aí gerando milhares de empregos. Então eu acho que essa é a realidade que a gente tem hoje no estado, e é por isso que nós somos hoje o olhar do Brasil. É que eu falo, Mato Grosso do Sul está muito bem, mas o melhor ainda está por vir. Tem muita coisa boa que ainda vai acontecer no nosso estado. Reinaldo, com relação à segurança pública, a gente tem essa fronteira seca aqui. Estamos vivenciando um momento no Brasil muito sério, que é o crime organizado, né? O Trump quer, né, classificar como organizações terroristas, enfim, o governo Lula não quer de jeito nenhum, a esquerda não quer de jeito nenhum. Qual é a sua opinião sobre isso e como você lidou com essa questão da segurança pública, principalmente nessa área de fronteira? Primeiro, nós temos 1.600 quilômetros de fronteira, né? Com Bolívia e com Paraguai. São 2 países que têm ali uma grande produção de maconha e cocaína. Primeiro ponto da segurança pública é investimento, inteligência, treinamento, equipamentos, porque é que eu falo, a esquerda, ela quer desarmar o cidadão de bem. Porque bandido não tira porte para andar com arma. Não. A arma do bandido ela é escondida, é roubada, é furtada, é traficada. Ele não tira. Agora, o cidadão de bem precisa ter porte para andar com a arma para se defender. Então, a esquerda tem essa coisa. E a esquerda não gosta de enfrentamento com os bandidos, né? Eles gostam de defender a bandidagem. Eu já penso diferente. Nós temos no Brasil hoje alguns grandes centros que tem 50 milhões de pessoas que vivem sob a mercê da criminalidade. 25% da população brasileira. Dominada pelo tráfico. O cidadão não pode sair na rua. O comerciante tem que pagar uma mesada para poder ter internet, para poder ter As gás. Barricadas nas comunidades do Rio de Janeiro. Imagina um lugar que a polícia não entra. Então, isso não oferece segurança nenhuma. Nós fizemos diferente. Primeiro, um grande investimento, equipamentos, treinamento, qualificação inteligente, unificou uma inteligência comum
E fomos para o enfrentamento com o crime organizado. Hoje, Mato Grosso do Sul é considerado o terceiro estado mais seguro do Brasil. Tem problemas? Claro, precisa ter enfrentado diuturnamente. Mas hoje, você pega, nós somos o que mais apreendemos drogas de todos os estados brasileiros. É quase o triplo dos outros estados os que mais fazem apreensão de drogas, que geralmente são os estados fronteiriços. E nós temos ainda outro problema, né, Carmen? Nós temos 23 mil presos no sistema prisional do Mato Grosso do Sul, hoje. Entre presídios estaduais e federal. Mas federal é muito pouca gente, não chega a 200 Presídios presos. Os estaduais. Só que 40% desses presos são presos do tráfico, que é aquele que vem para fazer tráfico na fronteira e acaba preso pelo sistema prisional. E aí você e nós todos pagamos a conta pelo preço do tráfico, que é um erro. Se eu estou contribuindo com o Brasil e eu prendo o traficante, isso tem que ser responsabilidade da União. Federal. Eu entrei com uma ação na Justiça no Supremo, o Fux deu uma canetada e até hoje está na gaveta dele. Que é um erro, eu sou contra, eu falo muito isso, eu quero lutar pelos direitos do povo sul-mato-grossense. Por que que eu tenho que pagar, ou você, ou a Soraya que está aqui nos assistindo, pagar pelo preso do tráfico? A União que tem que ressarcir, ela que é responsável pelo tráfico internacional de droga, porque a droga não é fabricada, não é feita aqui no Brasil, no Mato Grosso do Sul. Você acha que deveria ser classificado como terrorista? Eu acho que isso aí, nós vamos ter aí para frente uma decisão que precisa, assim, o governo federal assumir suas obrigações. Vamos parar de empurrar a sujeira para baixo do tapete. O Mato Grosso do Sul faz o seu papel, nós estamos contribuindo com os grandes centros, diminuindo a quantidade de droga que vai lá para o Morro do Alemão, que vai para Grande São Paulo, ou que vai para os outros estados. Então nós precisamos fazer o quê? Continuar os investimentos. Bandido é bandido, cidadão de bem é cidadão de bem. Tratar ele como ele deve ser e endurecer as penas. Eu acho que nós precisamos endurecer penas no Brasil. Acho que não precisa de mais lei, apenas aplicar as que já existem. Aplicar e endurecer algumas. Nós temos que endurecer algumas penas para alguma tipificação de crimes aí, para a gente realmente fazer cumprir isso e ver que no Brasil tem leis mais duras e que o cidadão de bem vai ser protegido e que o marginal vai ser tratado como marginal. Então, você sabe que uma coisa que me incomoda demais, essa questão do feminicídio que está sendo discutida, né? E nós tivemos agora recentemente uma policial militar assassinada pelo companheiro, e aí você vai ver a ficha corrida do cidadão, né? Já tinha casos de violência, já tinha uma ficha corrida. A jornalista também, a Vanessa Ricarte, uma querida amiga, também o marginal que a matou também já tinha. E outros inúmeros casos. Essas pessoas já tinham que estar presas, ter cumprido, ter passado por uma pena para aprender e não estarem soltas. Eu sei que você é pré-candidato ao Senado, né? E nós vamos tocar nesse assunto. Numa vitória, você lá no Senado Federal, o que você defende para esse tipo de situação, Reinaldo? Porque assim, a gente está vivendo, a questão da segurança pública é visceral, é uma coisa que afeta os nossos filhos, afeta a gente, afeta o investimento no Brasil, o investimento aqui em Mato Grosso do Sul, mas no Brasil como um todo, porque quem vem e olha para cá, para Mato Grosso do Sul, mas aí de repente vê São Paulo, vê Minas, vê Rio de Janeiro, vê a coisa, quer pensar num todo. Como é que você avalia isso? Qual vai ser a sua postura no Senado? Vamos já pensar num cenário aí. Eu acho que um senador, ele vamos dizer, o equilíbrio federativo, que eu sempre falo isso. São Paulo tem mais de 40 milhões de habitantes, tem 3 senadores. Mato Grosso do Sul tem 3 senadores. Então nós equiparamos. Essa questão da segurança pública está muito grave no Brasil. Demais. Nós precisamos realmente ter investimentos maciços entre todas as forças de segurança. Nós temos que unificar o trabalho conjunto, e aqui funciona bem. Nós montamos, eu não sei se você sabe, nós montamos ali no Parque dos Poderes, tem uma central de inteligência do Centro-Oeste. Eu não sei se você chegou a ver isso. Isso foi inaugurado na época que eu era governador ainda. Não Ali funciona uma inteligência da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária, da ABIN, todos no mesmo ambiente. Para quê? Para identificar e combater essas grandes
corporações do crime. Onde é do que crime fica? organizado. No No Parque dos Poderes. Parque dos Poderes. Em frente ali a Polícia Civil, ao lado onde funciona ali a Draco, sabe? Você Uhum. tem, Uma central ali que... funciona ali dentro. É revezado a cabeça, vamos dizer, o gestor é revezado a cada 6 meses pelas corporações que compõem isso. Isso ajuda muito a gente ter uma inteligência compartilhada. Agora, um senador, ele tem que lutar por aquilo que interessa para o país e em especial para o nosso estado. Claro. Eu vou lutar muito para a gente não ficar pagando com dinheiro do Sul Mato Grossense preço do tráfico. Eu acho que isso tem que ser responsabilidade do governo federal, Sim. porque a gente já faz o papel. E depois, aparelhar a polícia. Equipamento e investimento. Precisa. Treinamento, né? Treinamento, qualificação, inteligência, comunicação. Isso tudo é vital para você ter um bom... E equipar, treinar esses policiais para um enfrentamento com a marginalidade, que ela se aperfeiçoa a cada dia, né? A gente está vendo isso. Outra coisa, nós vamos ter uma discussão que se passa pelo Senado, é a reforma tributária. O Mato Grosso do Sul é extremamente prejudicado nessa reforma tributária, porque nós somos o estado produtor e o imposto o imposto do ICMS e vai para o consumo. Nós temos baixo consumo, então nós vamos perder muito. Talvez o que mais perca é o Mato Grosso do Sul. Nós temos que ter o quê? Um fundo de ressarcimento à altura das demandas que o estado tem. Isso não está claro ainda na lei, você entende? Eu sei que é esse ressarcimento futuro, porque a Lei Candir ficou aí 20 anos em discussão e o estado do Mato Grosso do Sul perdendo, porque na época Fernando Henrique isentou os produtos primários de ser taxado o ICMS na exportação. Claro, deu competitividade aos produtos produzidos pelo brasileiro e brasileira, mas tirou capacidade dos estados. Então, é uma discussão que vai passar pelo Senado. Outra coisa que eu sou extremamente crítico, tabela SUS. Por que todas as Santa Casas e os hospitais filantrópicos do Brasil hoje estão quebrados? Eu não vou nem discutir a questão de má administração, porque eu acho que isso tem que ser uma responsabilidade dos órgãos de controle fiscalizar, porque é dinheiro público. Eu estou discutindo o subfinanciamento. Tabela SUS está achatada. Tá. Então, você paga uma pequena quantia por uma consulta, por uma cirurgia, e aí você acaba comprimindo o sistema, já que o SUS é universal, e é um bom programa, eu gosto, defendo, Sim. Só que a gente precisa remunerar melhor, para poder tirar da falência as Santa Casas e os hospitais filantrópicos brasileiros, senão daqui uns dias... A Santa Casa não nem discuta de nossa aqui de Campo Grande. Porque qualquer coisa que acontece, me leva para Santa Casa. Mas eles estão prestando serviço, só que é subfinanciamento. Você vê ali que não remunera os serviços que eles prestam. Então precisa melhorar essa equação. Isso são questões federativas que tem que ser discutida no Senado. E o mais importante que eu acho, e vou te dizer com muita tranquilidade, vamos parar com essa ditadura do judiciário, Carmen. O judiciário está interferindo na vida das pessoas. O judiciário, o Congresso Nacional aprova uma emenda constitucional que é quórum qualificado, 2/3, você mudou a Constituição do seu país. O judiciário diz que chama para uma mesa de negociação. Eu dou o exemplo do marco temporal. Eles derrubaram o marco temporal, que já tinha sido estabelecido por eles mesmos, mudaram o entendimento. O Congresso Nacional legislou, fez uma lei, o presidente Lula vetou, o Congresso Nacional derrubou o veto, foi promulgada e sancionada, o Supremo chamou para uma mesa de negociação para discutir, está tudo errado. O Judiciário julga, o Executivo executa e o Legislativo legisla. É o Legislativo que faz as leis. Como você acha que se perdeu, que a coisa quebrou? Eu acho que quebrou quando a interferência do Supremo naquela nomeação que o ex-presidente Jair Bolsonaro quis fazer do diretor-geral da Polícia Federal, você lembra disso? Ali é uma prerrogativa do presidente, gente. Uhum. E ali o Executivo aceitou. E no momento que ele aceitou, eles tomaram conta. Eles usurparam da minha função de legislador ou da sua de executor, e hoje eles mandam em tudo. Eles decidem lá do jeito que eles querem. Então eu acho assim, nós vamos ter que colocar cada um no seu quadrado,
Falar, ó, nós temos um novo Congresso, nós vamos legislar e vamos executar o executivo, porque não dá mais para a gente sofrer essa O interferência. presidente do Senado, ele tem muito poder, né? E assim, ele senta em cima de um processo e não faz andar. Essa A reforma pauta política. é do presidente, né? A pauta, infelizmente, no modelo ali que nós temos, por exemplo. Você acha que o novo Senado pode Eu fazer acho que mudar a isso? força, né? Porque você muitas vezes assim, você tem a força. Hoje nós temos maioria na Câmara, mas não tem maioria no Senado. Senado não, Então você aprova numa casa e reprova na outra. Uma casa ela é revisora da outra, acaba ficando no aquele chove não molha, né? Não anda, né? Não anda as coisas, fica parado. Então eu acredito que o novo Congresso vai ter uma responsabilidade. Eu tenho uma posição muito clara. Nós precisamos de reformas estruturantes urgentes no Brasil. Dos últimos 22 anos, 18, o Brasil está sendo governado pelo Partido dos Trabalhadores. E nós estamos indo cada dia mais para o buraco. Daqui 3 anos o Brasil vai ter uma dívida pública maior do que o PIB brasileiro, que quer dizer, a nossa dívida vai ser maior do que toda riqueza produzida por todos os brasileiros e brasileiras. Já tem data, 2027, ano que vem, não vai faltar não vai ter dinheiro. serviços essenciais. Nós estamos num risco, numa iminência, e o governo não se preocupa com isso. Sabe aquela gastança? Eu lembro do seu Lúdio, falava muito para mim isso, que eu sempre gostei do seu Lúdio, porque ele era aquele jeito simples, mas com muita objetividade. Você não pode gastar mais do que você ganha. Não. Se você ganha 5, se você gastar 6, você vai o quê? Ou vai para o agiota, ou vai para o cheque especial, ou você vai, amanhã, se quebrar, vai ter que vender parte do patrimônio que você tem. Assim é o governo é gastador. É um governo inchado. 38 ministérios, para quê, eu te pergunto? Para quê? As empresas estatais, nossa, estão todas dando prejuízo. Quem que paga essa conta? 80% das famílias endividadas sem condição de pagar pelo olha, menos. anda hoje em Campo Grande, olha quantas placas de aluga se vende, se você vai encontrar. Você acredita nos dados do IBGE? Olha, eu não quero. Que o desemprego está o menor da série histórica. Eu não quero desacreditar nesses dados que são oficiais e que sejam manipulados, mas eu vejo assim, você sente no dia a dia. A metodologia é muito as famílias estão endividadas. Sim. O comerciante está com problema, o industrial está com problema, o produtor rural está com problema. Hoje nós temos uma agiotagem oficial. Você fala, a Selic é 15%, hoje 14,75%. Agora, você não consegue um dinheiro a 15%. Se você for no banco, você vai pagar 20%, 30% ao ano. Isso é agiotagem oficial. Então, você não consegue tocar uma atividade econômica com juro tão extorsivo como esse. Então, nós precisamos fazer o quê, Carmen? Reformas. Diminuir o tamanho do Estado brasileiro e votar isso. Você deu exemplo aqui, né, na secretaria. Aqui funcionou. Aqui funcionou. O Mato Grosso do Sul mudou de patamar porque nós tivemos coragem de fazer reformas estruturantes. Então não dá para varrer essa sujeira. Vamos empurrando para o bar do tapete, vamos gerando moeda, vamos aumentando o endividamento público e daqui 2 anos nós estamos no risco de... Eu falo muito, eu fui vítima como governador eleito em 2014 do Dilma II, que levou o Brasil para o fundo do poço. E eu digo para você, se vier o Lula 4, vai ser um caos. Vai ser pior. Então o povo brasileiro tem a opção de atentar para isso. Não é nem questão, você é oposição, você é situação. Não é isso. É meu país. É onde nós estamos vivendo. Nós vamos para o buraco. Nós vamos ter uma crise pior do que aquela que nós tivemos em 2015, 2016. E a escala 6x1 agora que tá, parece que já mandou um projeto, tá para aprovar. Eleitoreiro, essa relação de trabalhador e empregador é uma relação muito pessoal. Você tem que ter essa liberdade da negociação. É o governo, mais uma vez, interferindo para fazer política às vésperas das eleições. Isso aí não funciona. Nós precisamos primeiro ter o quê? Produtividade. O trabalhador brasileiro, se aumentar a produtividade, isso é no decorrer dos anos, isso foi feito nos países de primeiro mundo, aumentou a produtividade, você tem condição de reduzir escala. Agora, sem aumentar a produtividade, como que você vai reduzir a escala de trabalho? Como. Quem paga a conta, eu te pergunto? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Quem vai pagar a conta? Não é o governo, né? Não, claro que vai não. Vai jogar no colo do empreendedor. Do empregador que já está com dificuldade. Então você vai criar mais um problema
para o empregador que já está com a extrema dificuldade no seu dia a dia. Então é isso que está acontecendo hoje, infelizmente, no Brasil. Reinaldo, você e o governador Eduardo Riedel entregaram para o Flávio Bolsonaro propostas do agronegócio, né? Primeiro, como é que você avalia o Flávio Bolsonaro? Qual foi a sua impressão? Você que se filiou ao PL, teve agora uma grande filiação de prefeitos, né? Primeiro traçar esse cenário aqui em Mato Grosso do Sul. Você estava comentando aqui em off que foi um período turbulento, né? O período mais difícil, mais estressante, mas agora fechou. E a sua impressão do Flávio Bolsonaro? Primeiro eu vou te falar um pouquinho rápido do PL. Fez o convite o presidente Bolsonaro. Depois de 30 anos, aceitei o desafio, vim para cumprir uma missão, fortalecer o PL, fazer um partido mais orgânico, mais organizado, com maior representatividade política. Acho que nós conseguimos isso e mostrou isso na janela. Todo mundo dizia, o Reinaldo entrou, vai ter uma debandada. A debandada não ocorreu. Foi ao contrário, né? Houve uma revoada para cá. A maioria, nós temos hoje a maior bancada na Assembleia, nós vamos lutar para ter os dois candidatos ou candidata ao Senado dentro da nossa chapa, né, na coligação do governador Eduardo Riedel. Então, e nós conseguimos organizar o partido. O partido está organizado, está com chapas competitivas, nós temos chances reais de fazer 7 ou 8 deputados e deputadas estaduais, nós temos chances reais de fazer de 2 a 3 deputados e deputadas federais, e nós temos chances reais de ter 2 senadores ou senador e senadora no Mato Grosso do Sul pelo Partido Liberal. Então cresceu, tem representatividade. O Flávio é uma pessoa de diálogo, de sentar na mesa. É o Bolsonaro light, como ele falou? O Bolsonaro tinha o seu estilo. Sim. O Flávio é filho, claro, mas tem o estilo dele. Dialoga, sabe ouvir, sabe os problemas que o Brasil enfrenta hoje. Você acha que ele está preparado? Está preparado. Eu tenho conversado com ele, ele pegou, ele pediu, deu a mim, me ajude, vocês conhecem muito essa questão do agro, e nós fizemos ali para ele um documento muito, muito profundo, das reais, nós não temos seguro, nós não temos financiamento, nós estamos com um grau de endividamento gigantesco, nós precisamos olhar isso, porque é o setor que alavanca a economia do Brasil, 30% do PIB vem do setor do agro. E esse setor está com dificuldade. Então, não adianta tapar o sol com a peneira, como diz. Vamos fazer política pública para aquele que está respondendo com divisas, com exportações, com balança comercial. Então, o Flávio tem uma vantagem, Carmen, que é muito boa. Ele sabe ouvir. Ele está montando uma ótima equipe. O Rogério Marinho, que está ali como coordenador geral da campanha, ele está conversando com diversos segmentos da indústria, trabalhadores, os problemas da economia brasileira, a diminuição do Estado brasileiro. O Estado brasileiro é muito inchado e com baixa eficiência, porque se fosse uma máquina grande, mas com eficiência, não, ele é ineficiente, ele não atende os anseios da população. Uma empresa estatal, ela não pode dar prejuízo. Não. Ela tem que dar lucro, porque o lucro é para ser transformado em políticas públicas, para melhorar a vida das pessoas. Então, eu acho que está tudo errado do jeito que nós estamos levando o Brasil. E 18 anos, eles que governaram. Pode gostar ou não gostar do presidente Bolsonaro. Eu tive uma ótima convivência com o presidente quando governador e ele presidente. Mas naquela época a estatal dava lucro. Ele enfrentou uma pandemia. O Brasil estava com as contas regulares. Nós atingimos uma Selic de 4%. Nossa, foi a menor. 14,75%. Tudo bem, mas nós viemos de uma pandemia, 2 anos, nos 4 anos, 2 anos e meio de pandemia, dificuldade. A gente veio aquela curva, né, para baixo, brutal. E depois já começou a subir e estava indo para cima. Tudo bem, só que ali até os Correios deram lucro naquela época. Sim. A Itaipu deu lucro, as empresas estatais deram lucro, porque eram bem gerenciadas, tecnicamente. A política você faz no ambiente político. Agora, uma empresa tem que ser administrada porque conhece de gestão, que sabe fazer os resultados. O problema é que o Partido dos Trabalhadores é o partido da boquinha, ele gosta de empregar, ele não quer saber do resultado. E o brasileiro e a brasileira têm que pagar a conta. E nós todos estamos pagando essa conta. E cada dia ela está ficando mais cara. Você vai ver o que eles vão aprontar para tentar ganhar as eleições. Eles vão fazer de tudo.
Já estão falando pacote de Pacote, bondade. você acabou a escala 6x1, agora diz que vão Subsidiar. refinanciar todo o endividamento dos brasileiros. Como é que pode? É uma conta de 105 bilhões de reais. Eu pergunto, está certo? Não está, está errado. Vamos pensar naquilo que precisa ser feito, diminuir o tamanho desse mastodonte aí, que é o governo central, fazer um governo econômico, com menos ministérios, com eficiência na gestão, com contratos de gestão para entregar bom resultado ao povo brasileiro. E o Brasil é um país gigantesco e de oportunidades. Agora, se continuar do jeito que está, o que a gente tem pelo horizonte é sombrio. É sombrio. Então, depois, não reclama lá na frente. Agora, que vai ter que fazer as reformas, não tem mais jeito, vai ter que fazer. A gente está vendo o exemplo da Argentina, né? O Javier Milei implementou ali reformas estruturantes, foi admitido pelo Congresso argentino, tudo, não agradou, mas está aí o resultado, a redução da pobreza. Olha, e aí a inflação Em da 2 Argentina, anos, que exato. galopante. E o crescimento Ainda está alto, tá alto, mas sim, lá embaixo diminuiu muito. E já recuperou a capacidade de investimento, está fazendo grandes investimentos em São obras. dois modelos opostos, né? O que é o da Argentina e o que é o Brasil, né? A gente está vendo caminhar e gritante. Eu entendo que nós precisamos urgentemente ter uma atenção nisso. Claro que a decisão, democracia é a população, e a gente tem que respeitar isso, né? Agora, vamos fazer a nossa parte, vamos mostrar os problemas que o Brasil está vivenciando e que precisam ser resolvidos por todos nós, porque senão o cenário daqui 2, 3 anos vai ser muito pior do que está hoje. Você se sente satisfeito com o governo do Eduardo Riedel? Você que o colocou ali, o indicou, ele venceu as eleições, está indo agora, né? Pleiteando um segundo mandato. Qual a sua avaliação do seu substituto? Eu acho assim uma avaliação muito positiva. Primeiro, pela pessoa correta, honesta e um formulador, né, um gestor. O Riedel sempre teve esse perfil. Quando eu convidei ele em 2014 ainda, ele era presidente da FamaSul, você lembra? Sim. E ele me pediu um tempo para pensar, veio e me deu a resposta, falou, não, eu topo o desafio, porque eu realmente fiz esse desafio. Olha, eu ganhei as eleições, mas eu preciso de quadros. A gente não vai governar o Mato Grosso do Sul sozinho. E eu quero você dentro, porque você pode me ajudar a formular as políticas públicas como secretário de governo. E ele fez isso muito bem, reformas, organização, programas sociais, depois foi para a infraestrutura, para alavancar as obras estruturantes, mais de 1.300 quilômetros de rodovias pavimentadas, recuperação, o municipalismo nas 79 cidades, que é o governo injetando naquelas obras prioritárias das 79 cidades. Independentemente do partido político de quem está Independente administrando. disso, o programa educacional que eu falei para você, escola técnica, coisa, mas e a escola em tempo integral? Nós não tínhamos nenhuma escola em tempo integral em 2015. Nenhuma. Nenhuma. Hoje nós temos 64% das escolas do Mato Grosso do Sul estaduais em tempo integral. Com salário de professores o mais alto. O mais alto salário de professores Continua sendo mais alto, concursados do Brasil, é quase o dobro do segundo, e o convocado, que é aquele que você convoca, que eu vejo algumas reclamações, o Mato Grosso do Sul já paga o 5º melhor salário aos convocados. Então, olha a melhora que teve, tanto para aquele que é o professor, para o administrativo, e a estrutura das escolas. Isso tudo foi formulado pelo Eduardo. Então, assim, um bom gestor, um bom companheiro, sabe dialogar, sabe ouvir, merece continuar por mais 4 anos para consolidar o trabalho, né? Que ainda tem muita coisa. Eu falei para você no início, o melhor ainda está por vir. Então o Eduardo tem muita coisa boa ainda a apresentar. Agora está chegando a eleição, ele vai mostrar um programa de o que foi feito já foi feito. Agora o que pode ser feito, o que mais nós podemos entregar. E o Eduardo tem uma capacidade de ouvir muito e dialogar muito. Então ele tem essa capacidade, um bom companheiro, um bom gestor. Então eu estou muito orgulhoso, né? Porque quando você escolhe uma pessoa para te suceder por 8 anos e você vê que nos próximos 4 anos o Estado continuou crescendo,
gerando oportunidades, se desenvolvendo, criando realmente uma condição de crescimento, isso nos orgulha a Com todos, né? certeza. Porque a gente faz pelas pessoas, por aqueles que acreditaram. Na época da eleição, muitos não acreditavam. Eu sempre acreditei, porque eu sempre acreditei no potencial que o Eduardo tinha, e eu acho que isso está comprovado hoje como governador e como ótimo gestor que ele é. Você vem de uma família muito tradicional, né? Como você falou logo no começo, seus ancestrais, né? Lá em Maracaju, a terra. Eu acho que isso tudo forma em você uma personalidade muito particular de se preocupar com as pessoas nesse sentido. O que que é família para você? Quem é a sua família? Olha, primeiro, a alegria, né, de nós termos uma família muito unida, né? Vocês são Pequena, mas em unida. quantos filhos? Meu irmão, né, o mais velho, o Beto, minha irmã, eu sou o caçula. Então nós Uhum. somos 3 filhos. Eu perdi meu pai muito novo, com 59 anos ele faleceu. Foi quando eu tive que tomar uma decisão de vida de trancar uma faculdade de administração na época, na FUCMAT, lembra a Lembro. FUCMAT? Faculdades Unidas Católicas do Mato Grosso. Que agora é o CDB, né? Agora é o CDB, mas era FUCMAT. Ali meu Verdade. pai teve um problema de um câncer, Nossa, ele ele morreu novo, né? me chamou, eu estava na faculdade, meu irmão fazia faculdade no Rio de Janeiro e minha irmã fazia faculdade aqui. Ele falou: olha, eu não consigo mais tocar nossas atividades e eu preciso de você. Sua mãe sempre cuidou só das questões de casa. E eu topei o desafio. Foi quando eu tranquei, fui embora lá para Maracaju com 18 anos, né? E tomar conta ali da atividade agrícola, pecuária, empregados e conhecer ali a labuta do dia a dia. Então, assim, a gente sempre teve muita união, Ele te assim, chamou muita. porque você já tinha essa vocação? Eu não sei se ele identificou em mim, porque eu nunca fui assim. Meu pai me deu uma coisa que eu falo, Carmen, que é muito cara para mim até hoje. Ele me ensinou o valor ao trabalho e o respeito às pessoas. Porque lá a gente nunca, na nossa propriedade, a cozinha é uma única cozinha até hoje. Então ali almoça o trabalhador, o patrão, a dona de casa, tá todo mundo junto. E é essa relação com as pessoas, né, do dia a dia, da amizade. Eu te falo, hoje eu tenho trabalhadores e trabalhadoras que estão com a gente que fazem 43 anos que moram com a gente. Os filhos nasceram ali, os filhos se formaram, então já Família estão a mesmo. família. Então a gente criou assim um ambiente muito familiar e a gente é muito simples, como é a vida das pessoas. Então minha mãe é uma pessoa muito que aproxima todos nós, né? A Fátima também, a gente casou muito jovem ainda, né? Você casou com que A idade? Fátima tinha 17 anos Quando quando casou? casou. E E eu você? tinha 19. Duas crianças hoje, né? Mas a gente ali logo moramos na fazenda, né, no primeiro período da nossa vida. E a Fátima é de A onde? Fátima é de Maracaju De também. Maracaju e foi morar na fazenda? Morou na fazenda. Eu Topou nasci em ali. Campo Grande, mas eu fui morar em Maracaju minha infância, minha adolescência. Vim para fazer faculdade, voltei para poder. E depois veio o desafio ali do seu Lúdio, que me provocou para a prefeitura, e acabou dando certo, mas nunca teve assim na ideia da política. Mas a família, para mim, é o que mais importa, né? Essa amizade, a união dos sobrinhos, dos Vocês têm irmãos. uma família grande. É, De sobrinho, de primo, de muito parente, primo, aparentada toda. parentado, muitos parentes. Então, assim, a gente tem muito orgulho de ter uma ótima convivência, né, com todos ali e dialogar, porque quando você, é Você que eu pede falo, conselho para sua família? eu Nas converso muito decisões com o meu assim? irmão, né, o irmão mais velho, com a minha irmã também, que é uma pessoa, com a Fátima também, com os irmãos dela, ela tem 2 irmãos, ela é a única mulher da família, mas a gente dialoga muito com os filhos também. Eu acho que Sim. você não deve, assim, eu não sou uma pessoa centralizadora, eu gosto de, quando tomada de decisões, compartilhar, porque eu sempre falo, se der certo, a gente compartilhou. E se der errado, também a gente compartilhou para poder tomada de decisão. Mas é muito importante, é vital essa nossa amizade, unidade, o carinho que a gente tem ali. Agora o Tiago, meu filho, na final da semana que vem, já faz 40 anos, né, que é o filho do meio. Você teve filho muito novo, né? Jovem, porque a gente casou Jovem. muito novo. Então, assim, o Rodrigo é o caçula e o Rafael mais velho, tá, cuida e nos ajuda no dia a dia, mas a gente é muito próximo um do outro. A gente fala praticamente quase todos os dias por telefone, troca ideia, divide responsabilidades, cada um cumpre o seu papel no dia a dia e tem uma união. Eu acho que o importante é uma família unida, né?
nos momentos, nós tivemos um momento muito difícil para nós, o meu irmão teve um problema seríssimo do cardíaco há 4 anos atrás, ficou mais de 100 dias numa UTI, mas assim, graças a Deus é o que eu falo, o bom é que para Deus nada é Não. impossível. Então a gente vê ali quanto que a fé ajuda você a renovar as esperanças. Então, assim, eu sou muito grato à família que Deus nos deu, pela unidade, pelo carinho, sentimento da perda de se perder o pai muito jovem, né? Com 50, e meu pai era 59 anos, eu tenho 62 anos hoje. Meu pai, quando ele foi com Mais 59, novo então, que você. muito jovem, mas deixou um aprendizado, que eu falo, é uma lição. Eu não esqueço o dia que ele pegou uma pastinha preta, falou assim: vamos lá no Banco do Brasil, eu vou abrir uma conta para você. Foi a primeira coisa que ele fez. E aí, na época, ainda tinha talão de cheque, né? Porque hoje você nem usa cheque mais, né? E falou, deu os talões de cheque, falou, daqui para frente você vai ser responsável por fazer todos os pagamentos. Nossa. De todo. Gelou, hein? Tinha quase 70 funcionários registrados na época. Sério. Então você imagina, um jovem de 18 anos ter que cuidar de tudo E aquilo. conquistar o respeito, né? Porque eram funcionários antigos, mas assim, ele sempre falou isso que eu te falei, assim, aprender a ouvir e a respeitar os outros. Né? E isso eu acho que é uma lição que vale para todos nós, né? Você tem 3 filhos. 3 filhos. O mais velho, Rafael, Tiago e o Tiago Rodrigo. e o Rodrigo. Quem que casou agora recentemente? Casou o Rafael. O Rafael. O Rodrigo já era casado e o Rafael. O Rafael tem um casamento homoafetivo. Isso. E você e Fátima estavam lindos ali. E assim, eu ouvi alguns comentários de pessoas falando assim, por vocês serem do agro e tal, e não sei o quê, e aquela coisa, não vai aceitar. Como é que é isso? Olha, Porque ele é uma pessoa doce, uma pessoa incrível, que faz um trabalho fantástico. é que eu falo, Como né? é que As vocês lidam como é que para as outras pessoas? Porque é incrível, as outras pessoas é que têm um preconceito. Às vezes as pessoas são preconceituosas, né? Sim, No momento que ele resolveu ter uma união homoafetiva sim. com um companheiro, que é o Caio, e veio falar comigo e com a Fátima, falei, a gente abriu os braços, nós ganhamos mais um filho, né? Sim, Então você não tem que ter preconceito, a escolha é deles, eu falo, não é nós que vamos escolher pelos nossos filhos, né? claro. A escolha é deles, a gente tem que apoiar, estender a mão, trazer para dentro de casa, não ter esse preconceito besta, né? Não é porque é no meio do agro, qual o problema? A escolha é dos nossos filhos, eles que têm que decidir o futuro da vida deles, e ele está super feliz, Vocês enfrentaram tá lá. preconceito? Vocês perceberam isso? Eu nunca tive isso, Nunca. pelo menos dentro da nossa família e dos amigos, braços abertos, todo mundo apoiando, todo mundo aceitando. É muito legal isso, tanto que no próprio casamento, que não foi assim para muitas pessoas, foi mais para os amigos, muitas pessoas que também sempre tiveram uma ligação com a gente, apoiou. E eu acho que a escolha da vida não tem que ser nossa, né, Carmen? Tem que ser deles, né? O que os pais têm que fazer? Apoiar. Para qualquer decisão do seu Claro. filho. Eu falo, eu acho que esse que é o grande aprendizado que a gente tem. Então, assim, para mim, para a Fátima, foi muito legal o Rafael ter tomado essa decisão, trouxe a decisão para dentro de nós, casou realmente, né? Fez Ele é muito família, né? E ele ama está a agora família. nessa questão aí do social, ele tem Um trabalho atuado muito, fantástico. um trabalho muito bonito, dando apoio Ele e o Caio, né? essas Eles fazem mães juntos. atípicas, fazendo o rodeio inclusivo. Agora ele está hoje lá em Maracaju, porque ele quer levar para a exposição de Maracaju, mesmo que levou aqui na exposição de Campo Fez Grande, um que foi um sucesso. sucesso, né? Eu acho que isso, assim, esse é o dia a dia. Agora eu sempre falo, não é correto os pais quererem escolher o destino dos filhos. É eles que têm que escolher, nós temos que apoiar. Acho que estender a mão, né? Por isso que às vezes algumas famílias se afastam, né? Por preconceito besta, né? É, É uma com bobagem. Então isso para mim e para a Fátima foi assim muito tranquilo, e hoje a gente tem uma família ainda mais unida ainda, porque isso para nós é uma alegria muito grande. Reinaldo, um arrependimento você tem? Algum? Acho que o arrependimento maior, por exemplo, como eu perdi meu pai muito novo, de não ter tido uma convivência mais próxima.
com ele, porque foi muito rápido. A gente acabou vindo estudar em Campo Grande, Uhum. e ele morando com a minha mãe em Maracaju. A gente tinha uma distância, não tinha uma proximidade, por isso que eu falo, às vezes é bom você estar próximo, né? Acho que é algo que me tocou muito, a perda do meu pai com essa idade tão jovem, e de eu não ter tido essa proximidade com ele, porque foi muito bruto e muito rápido quando ele se foi, e a gente acabou tendo uma lacuna e uma distância muito grande. Acho que isso é um arrependimento que eu tenho de não ter convivido mais com ele. E o que mais a política ensinou, te deu, e o que mais a política tirou de você? Acho que o que a política mais me deu foi ter paciência. Paciência para ouvir, para pensar, né, para dialogar. Eu acho que é uma coisa que ela me trouxe muito, ela me educou. Eu nunca tive assim esse perfil antes de adentrar a política. Eu sempre fui muito mais agitado, muito mais de resolver rápido as coisas, vamos dizer, na iniciativa privada, e a política ensinou que ela tem o seu tempo certo. E ouvir as pessoas e ter paciência para ouvir a dor, ouvir os problemas e poder buscar algumas soluções. E eu acho que o que ela tirou é aquilo que a gente também falou no início aqui, a convivência com os amigos. Porque você afasta, queira ou não queira, você fica distante. Às vezes você fica distante dos verdadeiros amigos, e na política você acaba conhecendo amigos do interesse, vamos dizer, aqueles que se aproximam de você porque tem um certo interesse, e você se afastou dos verdadeiros amigos, que é aquele que nunca vai te abandonar, que mais nos momentos mais difíceis da sua vida vão estar do seu lado. Então, acho que é isso, você poder entender isso, né? Que você se distanciou de pessoas tão queridas, e aí é passageiro, né? Aí termina o mandato, você muitas vezes se aproxima, e aqueles é, verdadeiros amigos ficaram mais distantes de você. A gente perdeu amigos de convivência, de leilão. Eu mesmo, recentemente, você conheceu ele, o Chico Ventania, que agora, infelizmente, eu fiz o último leilão, que é o 50º Leilão, sem a presença dele, que é além de um professor, porque foi quem trouxe o gado Nelore em 1963 para o Brasil, né? Era um apaixonado, e foi o nosso companheiro. Foram 50 leilões junto, né? Uma vida, né? Uma vida praticamente, né? O Antônio Carlos, você deve ter conhecido, lembra dele também, o Tunicão. Sim. Também é uma pessoa folclórica, assim, um grande amigo. Então, assim, a gente foi perdendo, né, amigos, e às vezes você não vê o tempo passar. Por isso que eu falo, aproveita para conviver com os amigos, para se divertir com os amigos, para poder passear, andar e curtir os amigos, porque você não sabe o dia de amanhã, né, Carmen? Então, Não. às vezes você se distancia, e a política te afasta. Realmente dos Mas amigos. você está voltando para a política agora. Mas assim, Você nunca saiu, na eu me verdade. eduquei, eu posso te dizer, Aham. mesmo nos anos de governo e na ausência, de que eu fiquei esses 3 anos agora fora do governo, e completando 4 meses agora, para a gente ter essa convivência, né? Eu gosto da boa política, eu tenho política como missão. Eu acho que a política você não deve ter ela como profissão. Infelizmente, tem pessoas no nosso meio que têm a política como profissão. Ele não sabe ficar sem a política, ele precisa da política. Eu não, eu tenho ela como uma missão de servir, de trabalhar pelas boas causas, de planejar o desenvolvimento que a gente precisa para o Mato Grosso do Sul, e eu acho que nós entregamos bastante isso. Então, assim, ela como missão, ela é nobre, ela enobrece qualquer um, qualquer pessoa. Agora, profissão, não é. Quer fazer profissão, não entra na política, vai seguir outro caminho, né? Porque Verdade. agora, infelizmente, tem alguns que não sabem ficar sem a política. Obrigada, Reinaldo. Muito obrigada. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela tua trajetória. Eu acho que você é um ícone da nossa política, é uma referência. E eu te agradeço imensamente de ser o nosso primeiro convidado, entrevistado aqui no Pode Tal. Foi uma honra poder conversar mais tempo com você. Olha, Carmen, eu fiquei muito feliz
quando eu recebi a mensagem da Soraya. Digo para você porque ela sabe o carinho que eu tenho por ela e pela família dela. Então, fiquei feliz. Logo eu mandei a mensagem que eu queria ter o Uhum. telefone para a gente marcar. E eu fico muito feliz de ter sido o primeiro, sabe? Eu fico Eu muito acho que nós contente. tivemos um papo bem descontraído, falamos coisas que são importantes, né, para o Mato Grosso do Sul, para o Brasil. A gente fica muito feliz de ter essas oportunidades. Eu tenho certeza que esse podcast Podtal, né, vai ser um sucesso, que você tem aí muitas e muitas entrevistas que vão enriquecer, né, dessas pessoas que vão sentar aqui onde eu sentei hoje pela primeira vez, eu tenho certeza, engrandecendo, levando uma mensagem muito positiva e fazendo aí, com certeza, essa boa comunicação que você sempre fez. Fico muito feliz de ter Obrigada, essa querido. oportunidade, tá bom? Obrigada, viu? Muito Eu que obrigada. agradeço. E é isso. Sem mais palavras, a gente se despede. Até o próximo Podtal. Até o próximo Podtal, o podcast para quem aprecia boas ideias e grandes conversas.